Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Alô, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo a ficar de pé. Meus amigos, fiquem aí com a segunda parte da reunião, né, de sócios com a equipe do Levenciano. Ontem a gente passou pela madrugada aí o vídeo do Leven, do Sérgio Frias, e agora a equipe do Levenciano formada aí por grandes pessoas que vão fazer uma grande gestão, o Leven sendo presidente do Vasco da Gama. Fique com a segunda parte, com o Léo Rodrigues, né, com o Pedro Stronzenberg, com a dona Sônia, né, que foi VP no passado no Vasco. Uma equipe realmente muito, mas muito boa. Veja a fala dessa galera que ontem fez um grande evento, né, formando essa equipe aí que pode ter certeza vai reconstruir o clube de regatas de Vasco da Gama. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor em uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Veja aí a reunião da oposição, do pessoal que vai formar a chapa Somamos, junto com Luiz Roberto Levenciano e Sérgio Frias. Valeu, pessoal, um grande abraço, um casaca no coração de todos e uma ótima tarde a todos vocês. Valeu! Proposta, e eu faço questão de que o primeiro nome a ser chamado represente este conselho de beneméritos, este conselho tão importante na história do Vasco, e eu peço para que esteja na mesa aqui conosco o Fernando Lima. Muito bem, seguindo o protocolo, peço que esteja presente aqui o nosso candidato à Assembleia Geral, Leonardo Gonçalves. Temos aqui, ainda estamos no aguardo do nosso candidato a presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Rodrigues, mas eu quero chamar vice-presidente do Conselho Deliberativo, que será a nossa vice-presidente, Sônia André. E quero chamar também o nosso candidato a presidente do Conselho Fiscal, Pedro Stronzenberg. Nós temos a preocupação hoje aqui de que essa reunião seja uma reunião comprobatória de que nós todos nos unimos pelo bem do Vasco. Nós temos aqui inúmeros grupos políticos representados, inúmeras pessoas que tiveram de lados opostos ao longo dos anos, mas que convergiram na hora em que o Vasco nos chamou para a convergência, na hora em que o nosso clube nos chama para que nós façamos uma corrente forte para vencermos essa eleição. Então nós teremos a palavra franqueada ao público e franqueada, evidentemente, a todos que estão nessa mesa. E eu gostaria, inicialmente, de pedir, como uma representação desse clube, do nosso clube de regatas Vasco da Gama, uma representação histórica, que o primeiro a falar fosse o meu amigo e grande vascaíno Fernando Lima. Meu boa noite a todos, e muito importante essa
muito importante que essa eleição, eu considero talvez a mais importante que eu vou participar, porque eu acho que o Vasco não consegue resistir mais 3 anos a isso que vem acontecendo. Hoje ela é tão séria porque a gente corre o risco da extinção da associação caso uma pessoa capacitada não entre para poder colocar, poder fazer com que o Vasco comece a tomar um rumo nisso. Hoje nós estamos totalmente perdidos, não temos representatividade em local nenhum, em federações, em confederações, o clube totalmente humilhado. Hoje o Vasco fazem chacota com o Vasco e não há uma voz que se levante para poder fazer frente a isso. E eu realmente reconheço no Levin a pessoa que hoje pode fazer com que o Vasco comece a poder ser colocado no lugar que ele deve estar. Então eu peço a todos uma dedicação, a gente vai ter que falar com todos, fale com todos que você conhece. É uma eleição que vai ser uma eleição muito disputada e que a gente precisa de falar com todos que a gente conhece para que votem no Levin. Então, participei de N de eleições, nem sei mais quanto, mas sinceramente essa para mim é assim, uma questão de vida ou morte do Clube de Regatas Vasco da Gama. E como eu fiz minha vida no Vasco, e no Vasco fiz minha vida com o basquetebol no Vasco, eu estou muito mais acostumado a vencer do que perder. E eu tenho certeza que a gente vai vencer. Agora eu dou a palavra aqui ao nosso candidato a presidente da Assembleia Geral, Leonardo Gonçalves. De uma das gestões e fará parte com o cargo eleito da próxima gestão nossa, ligadora, lutadora pelo Vasco, convicta, e que será muito importante também dentro desse próximo triênio, que é a Sônia Branco. Primeiro, eu quero agradecer, a confiança do Levin, do Frias, pelo convite. E eu sou testemunha, eu sou testemunha ocular daquele grupo que não apoiou, que não votou no Levin na gestão passada, que deu, aquela procuração em branco para a atual gestão, para fazer uma gestão da continuidade. Eu sempre procuro falar, expor na minha fala, que a minha escolha se deu porque o problema do Vasco era financeiro. Por que não colocar um gestor financeiro à frente do Vasco? E eu vi que a minha escolha foi uma escolha péssima. E eu tinha que efetivamente retificar esse erro, não só com o Levin, mas também com a torcida do Vasco, que sempre acreditou no meu trabalho, principalmente as mulheres. Então, eu me afastei de todos os grupos políticos. Eu fui levada para o Vasco pelo Vira Vasco, pelas mãos do meu amigo aqui que está sentado, que eu amo ele de paixão. Me afastei e disse: agora eu tenho que fazer carreira solo. Se eu errar, eu vou errar com o meu voto. E no sábado a gente teve um bate-papo, Levin? E eu perguntei 3 coisas ao Levin: mulher, Colégio Vasco da Gama e Departamento Psicossocial. Todos os clubes já entenderam que se você não tratar o psicológico do atleta, você está fadado a perder o campeonato. Olha o que está acontecendo com o Botafogo. Então a gente precisa tratar esses 3 itens com carinho. E aí eu me coloquei à disposição do Levin, disse a ele: Levin, eu não preciso ter cargo para trabalhar na gestão, desde que você me dê o direito de ajudar na área social
que está na mão do meu amigo, que eu sempre trabalhei com ele, fui levada para a porta do Vasco da Gama pelo trabalho social. Então eu digo para vocês o seguinte: nós temos um clube que está no CTI. Para a gente tirar ele do CTI, basta você votar no Leve. Eu não tenho nada contra a outra chapa, nada. Mas eu tenho que votar em alguém que tenha um projeto. Então aquelas pessoas que estão me escutando, que fizeram parte da minha gestão, que trabalharam comigo, que estavam apoiando outro candidato, eu peço que me ajudem a tirar o Vasco do CTI votando Leve 2023. Muito obrigada. Muito bem. E agora, o nosso candidato a presidente do Conselho Fiscal, Pedro Strozenberg. Boa noite a todos e todas. Saudações muito especiais nessa semana que começa com a vitória de ontem, uma vitória importantíssima. Nós, sobretudo aqui e sempre, somos vascaínos que nos apaixonamos, vascaínos que nos motivamos a estar juntos e ver um Vasco vitorioso. Somos aqui uma geração mais velha, ainda que tenham juventudes assim fundamentais aqui na plateia, que se renovam, mas se a gente for falar de vitórias antigas, né, Fernanda, aí, gente que viveu os anos 60, não sei, Walter, os anos Ferreira, 60, 70, 80, 50 não, 50 também? 50, enfim, montar um time, o desafio de montar um time do Vasco de todos os tempos, aqui seria, a gente ficaria 3 dias discutindo quem é o goleiro, se é o Barbosa, se é Acácio, se é Andrada, enfim, Carlos Germán, Mazzaropi, cada um tem a sua relação afetiva, da memória afetiva, mas também da construção de um Vasco gigante, de um Vasco vitorioso, de um Vasco popular, de um Vasco das casas portuguesas, do subúrbio, um Vasco que nos orgulha pela sua história e pela sua capacidade de nos representar também no futebol e tantas outras modalidades. O remo, nossa origem, nossa história, o basquete, mas o Vasco foi revelador de grandes craques do atletismo, do futebol feminino, da natação. É um clube que é gigante. E esse clube está vivendo a sua maior crise institucional. São 3 anos trágicos. Não vou falar dos outros 3 anteriores, Sônia, para a gente não ter divergências. Mas falando desses últimos 3 anos, e aí, Sônia, eu queria discordar contigo dentro de um ponto. Não só a referência ao Pedro Monteiro, que é uma grande figura, né, de representação e de afeto de todos nós, mas discordar que eu tenho problemas sim com a outra chapa. A outra chapa representa um Vasco que eu não acredito. A outra chapa é responsável pela venda do futebol. A outra chapa é responsável pelo Vasco não ter representação hoje, ou ter uma representação minuta pelo seu tamanho. A outra chapa está lá sentada na cadeira de hoje aqui, o Branco, que não está presente hoje, mas vai sentar na próxima gestão, que é o Renato, meu colega, amigo, ou talvez ex-amigo, mas enfim, pessoa com quem eu tinha bom diálogo e tenho, né, uma memória positiva, mas ele foi responsável pela condução, uma das conduções vergonhosas do Vasco, que é uma tentativa de impor um estatuto pela goela, de último ano de gestão, incapaz de dialogar com a tradição e com a grandeza do Vasco. Eu tenho problemas com essa outra chapa assim. Eu tenho problemas porque ela faz com que a juventude
não vamos fazer divergências maiores, mas vamos construir um Vasco, reconstruir um Vasco que nos dê aquele orgulho e aquele sentimento de que esse é o lugar que a gente escolheu, João, esse é o lugar que a gente aqui está com licença para dizer é o meu Vasco, é o nosso Vasco, é o Vasco que a gente acredita. Eu tenho uma filha. Agora eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos agora, semana que vem. E ela é vascaína, e é uma vascainidade que para mim é mágica, é um presente, de fato. Porque o amor pelos filhos, né, o amor por quem a gente tem assim, esse afeto, ele é incondicional. Agora, ter o amor de uma filha vascaína, isso é maravilhoso. Uma filha que chega lá e diz assim, quanto é que está o jogo, como é que está, vamos a São Januário, enfim, 10 anos de idade, né? Eu nunca, e eu tenho também a tristeza de olhar para ela e falar assim, a gente perdeu 3 anos, mas os próximos 3 anos serão muito, muito melhores. Melhores porque esse projeto está em curso agora de um Vasco que tenta inviabilizar a associação. Eu acho que é muito importante que a gente aqui diga que não é só uma venda irregular, no meu modo de ver, uma venda baseada na falta de transparência, uma venda para uma instituição que ainda não se mostrou plenamente confiável, porque tem práticas que são práticas questionáveis no mercado, na relação com o Vasco. A gente tem dúvidas se a informação que a gente tem de dinheiros colocados pela 77 são verdadeiros, são legítimos. E Antônio Miguel, que eu espero que a gente possa fazer uma dupla responsável, consequente, que dê ao Vasco a tranquilidade no seu Conselho Fiscal de que as contas estarão disponíveis, transparentes, acessíveis, Mário, Tiago, Mauro, Paulo, para todos os vascaínos e vascaínas, que a gente possa olhar e verificar se aquilo que foi compromissado está sendo praticado. A mim hoje, eu não sou São Tomé, até porque eu sou judeu, não dá para ser santo também, mas quero ver para crer. Quero poder estar lá e mostrar não só para a gente, não guardar no nosso bolso, Lélio. Não botar assim, nós agora temos a informação, confie na gente. Não, confie, mas tenham acesso à informação. Pensem juntos, pensemos juntos, construamos esse Vasco juntos. E esse projeto que coloca em risco a própria associação, porque ele apresenta uma dívida e supostamente na venda do futebol essa dívida estaria regularizada e tem que estar regularizada em 6 anos, porque senão o Vasco corre risco de sair do regime único e pode ser colocado, chamado à falência. Isso depois o Leme tem um discurso muito melhor do que eu aprendi escutando a ele, então não vou tirar essa fala dele. Mas quero dizer, e aí na chegada do Eloy, uma referência muito importante para todos nós, quero dizer que temos 2 Eloys Ferreiras nessa sala. 2 homônimos, com as suas diferenças, com os seus lugares, mas que aqui estão hoje juntos na campanha e na defesa dessa chave. Essa associação está em risco. Por isso que essa eleição é tão importante, né, Fernando? Por isso, Léo, que quando você diz que o Léo tem um projeto de resgatar e de sustentar uma associação que é gigante, mas que está apequenada pela gestão atual. E está em risco, Maganha, está em risco. Você também, nas lives do Casaca, traz isso, né, e mostra esses... Está em risco porque as dívidas são maiores do que aquelas que foram apresentadas. Há dívidas ocultas que agora vão sendo reveladas. E essas dívidas precisarão ser pagas pela associação. O sócio estatutário, o sócio benfeitor, o sócio remido, que gozavam de prestígio em gestões anteriores do Vasco, hoje são tratados de forma subalterna, de forma precária, Léo, com o sócio torcedor.
Sócio torcedor é fundamental, tem que estar junto, vai ser valorizado, mas o sócio estatutário precisa ser tratado com a dignidade que essa gestão não está tratando. E isso nós teremos nos próximos 3 anos. O sócio estatutário precisa ter acesso ao jogo, precisa ter acesso às sedes. As sedes, e parte desse processo, e aí vamos também na chegada do Léo Rodrigues, companheiro aqui de jornada, nesse encontro também, são muitos encontros aqui, né? Então está na mesa o Sérgio Frias, o Léo Rodrigues, né? O Fusarca e o Casaca. É motivo de orgulho e de satisfação para todos nós, porque todo mundo aqui tem as suas diferenças. Eu sou de identidade Vasco, com muito orgulho. Temos muitas diferenças. Tivemos em campos muitas vezes opostos, rivais, eu diria, inclusive, né, Léo? Mas a gente aprendeu que o Vasco é muito maior do que isso. O Vasco precisa superar as suas diferenças para que a gente possa construir na convergência o que a gente acredita do Vasco. Não é que todos sejamos iguais. Não, cada um é cada um, cada um é cada uma. Todos nós temos as diferenças e vamos conviver com elas. O Vasco nos ensina isso. O Vasco é o clube da inclusão. É o clube que esse ano celebra as camisas negras. Aliás, é campeão dos grupos, assim, eu tenho orgulho do Identidade Vasco, acho que é um nome acertado, mas camisas negras também é muito bem colocado. Esse ano são o ano de camisas negras. Esse ano o Vasco feminino faz 100 anos também, fez 100 anos da sua competição. Ano que vem é o ano da resposta histórica, o documento mais bonito da história do futebol mundial. Você é um jogador do enfrentamento ao racismo. Essa história nos pertence. É com ela que a gente entra em campo. É com ela que a gente forja os nossos torcedores. É com ela que a gente vai seguir para os próximos 100 anos. Daqui a pouco São Januário faz 100 anos. A Constituição de São Januário é uma conquista também da diversidade, da igualdade, do enfrentamento ao racismo, da capacidade da colônia portuguesa, da comunidade portuguesa, sobretudo, trazer, e aí o Walter está aqui também, grande benemente, uma pessoa com quem eu aprendi nessa caminhada também, a construir e conhecer um pouco da sua história e da história do Vasco, a partir da história da sua família também. O Walter está lá atrás, está lá atrás. É um dever de todos nós vascaínos conhecer essa história de São Januário. E não é os vascaínos, mas também quem vem de fora para saber aonde que foi ou como foi fundado o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eu não vou me alongar demais, já falei demais, estou aqui entusiasmado porque essa semana que começou com a vitória do Vasco ontem, vai terminar, eu espero, com a vitória nossa. Vai terminar com uma vitória sobre a América, mas vai terminar, sobretudo, no sábado, com a vitória da Chapa Somar. Vamos fazer essa fundamental de novembro, um marco na história do Vasco. Vamos reconstituir aquilo que estão nos tirando. Vamos garantir que não vamos vender mais o futebol. Vamos garantir que a gente vai cuidar de São Januário, não vai ser vendido, não vai ser emprestado, não vai ser dado. Como diria Vicente Mateus, São Januário é imprestável. Mas é imprestável porque é nosso, é nossa casa, é nosso lugar e não vai ser de mais ninguém que não seja e não tenha o compromisso com o Vasco. Vamos garantir que o colégio, Sônia, você tem toda a razão, o colégio é uma preciosidade e o reconhecimento de toda a história que o Eurico também trouxe e as contribuições que o Eurico nos dá. Eu fiz esse reconhecimento que o nosso grupo Identidade Vasca ele nasce como um grupo de oposição ao Eurico, mas hoje, numa autoavaliação histórica, também é fazer o reconhecimento da importância do tamanho que o Eurico deu ao Vasco. Em oposição à
Eu achava na minha mais juventude, né? Na minha juventude, que o Vasco tinha que ter um outro tipo de gestão. Tem, claro, críticas e acho que são legítimas e são necessárias. Mas o tamanho do Vasco cresceu na gestão do Eurico. O tamanho do Vasco foi reconhecido na gestão do Eurico. E esse é um aprendizado que a gente leva e tem que levar para o Fomano. Isso inclui o Conselho de Beneméritos, a responsabilidade e ao mesmo tempo o reconhecimento do Conselho, e tudo isso tem lugar na chapa Somamos, tudo isso vai estar ali representado e a gente vai sair com essa vitória. O Leve, eu queria terminar falando especialmente, né, do desafio que o Leve vai ter para os próximos tempos. Não serão fáceis, né? Certamente não, mas serão muito importantes. Eu, durante 5 meses, fui candidato a presidente do Vasco, que foi também uma experiência, um aprendizado, um conhecimento. Hoje eu realmente reconheço, vejo, né, o lugar que eu estive nessa campanha, o desafio, Thiago, que é estar candidato a presidente. Desafio honroso que é estar aí. Mas reconheço que hoje o Leve tem 3 elementos que me fazem aderir de forma muito inteira à campanha aqui do Leve. O primeiro é, como eu falei, tem um compromisso programático de não vender o futebol, de cuidar das sedes, de valorizar o calabouço, de cuidar de São Januário, né? De abrir o contrato, da transparência para o contrato, que a gente tenha essa informação, finalmente, daquilo que fizeram em nosso nome. Então, tem esse compromisso programático. Isso foi um movimento que a gente acertou antes de dar as mãos. Esse é um combinado. É assim, a gente pode se gostar, cada um pode gostar, mas tem combinados. Combinados, trato. Trato é abrir o contrato, trato é não vender o futebol, trato é cuidar de São Januário, não vender São Januário. É combinado, e é combinado público que a gente assume. O segundo ponto é o reconhecimento de que o Leve foi um candidato vitorioso na eleição passada. O candidato legítimo. É o candidato da oposição legítima. Reeleição. É uma reeleição como direito a uma outra reeleição, se for o caso, mas é a reeleição legítima, que a justiça, que também produz injustiça, fez isso ao Vasco e a todos nós. Então o Leve está nesse lugar de reconhecimento histórico também que nós temos. E a sua capacidade, e por fim, a sua capacidade de gestão, de apresentar um Vasco que respeita as suas tradições, Romário, respeita as suas tradições, Paulo, mas que inova, que renova, que se moderniza também, Manuel. Porque se não se modernizar, também fica para trás. Nós não queremos um clube que fique olhando só para o seu passado. Tem que reconhecer o passado, mas tem que olhar para o futuro. Tem que ser capaz de construir novas formas de gestão. E o Leve se preparou para isso, o Leve é qualificado para isso e por isso hoje tem esse lugar fundamental dessa representação. É preciso que a gente seja capaz de renovar. E aí o Sérgio falou, e Sérgio também te agradecendo, e muito efusivamente, dando um abraço e a todo o grupo do Casaca. É um grupo histórico, importante, fundamental no horizonte que o Vasco está construindo, junto com os grupos novos, Arquiva, Caravelas, galera de torcida, né, que também vão se somando nessa construção. Mas eu queria dizer, sobretudo, e terminar dizendo isso. O Leve é um gestor preparado. E isso nos diferencia imensamente da outra chapa. A outra chapa não só não tem projeto, como o Léo Gonçalves falou, mas eles têm um modelo, uma proposta de tratamento do Vasco que é da antigestão, é da entrega, é da venda, é do sucateamento. Nós não. Nós temos que reconstruir esse clube. Nós temos que reconquistar esse clube. E isso vai se dar
a partir do dia 11, com a vitória do Somando, Sônia, com a vitória de todos nós. É isso aí que a gente se mobilizar tem que ir atrás dos votos. Eu não vou nem falar de que hoje eu e Léo participamos, do André não está aí, não sei se o Léo também acompanhou, mas hoje, só vou dar uma palhinha e o Léo fala depois na hora dele. Hoje a gente fez o teste do modelo de votação eletrônica. É uma vergonha o que a gente está sendo oferecido para o Vasco. Mas eu não vou adiantar nada para vocês, vou deixar o Léo falar. Levem, tem meu apoio, tem nosso apoio, tem a nossa confiança, tem a força que vai ser muito melhor no nosso time. Muito obrigado. Para esclarecer um ponto, eu até passei uma conversa minha com o meu grupo da CBF. Eu fiz gestão na CBF e fiz gestão com dois integrantes da chapa adversa nossa. E essa pessoa entrava na sala de aula da CBF e nem me dava boa noite, bom dia, boa tarde. E esse grupo me questionava por que eu não estava com esse grupo. E eu passei minha conversa toda para o Leve, porque eu acho engraçado as pessoas não falarem com as outras, mas no dia da eleição lembrar que ela existe, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não tenho nada pessoal contra cada um deles, tanto que eu estou sentado do lado da identidade Vasco aqui, ó. Apesar de ter batido na mesa, ter gritado, ter divergido de muita coisa na minha gestão, mas não é por isso que eu vou brigar. Águas passadas. Isso, não vou brigar, porque eu aprendi no Congresso Nacional, que eu frequento há 23 anos, por causa da minha categoria de classe, que a gente um dia tem um deputado que vota não, e no dia seguinte a gente tem um deputado que vota sim. E a gente tem que aprender que democracia é isso, não é, Eloy? Não é, Eloy? É por aí. Então a gente aprende isso com a democracia. Então, pessoalmente, eu não tenho nada contra ninguém da outra chapa. Mas, logicamente, em relação ao trabalho que foi desenvolvido, eu tenho tudo. Razão pela qual eu estou sentada do lado do Leve. Boa noite a todos, saudações vascaínas, perdão pelo atraso, mas como o Pedro adiantou aqui, a gente participou de uma reunião a respeito da questão do modelo de votação online, e no curso do dia, no decorrer do dia, eu fui avançar em outros trabalhos visando também isso, e acabei me alongando no centro da cidade, peguei um senhor trânsito para cá, mas cheguei a tempo de dar essa palhinha aqui, ver essa casa cheia, numa semana tão importante para o Vasco. Ver aqui a mesa, saudar Léo, Fernando e Lima, grande Benemérito, Sérgio Firias, Benemérito, meu amigo Lesen, Sônia e Pedro Strozenberg. Parabenizar o casaco, parabenizar o Sérgio Firias pelo movimento. Está demonstrando, de fato, a força que a gente sabe que o casaco tem. Eu, como membro que fui do casaco, fico com isso. E temos, acho que 99,9% de alinhamento em termos de filosofia, de ideia, de preceitos. E é sobre isso, inclusive, questão de preceitos, que nos traz aqui, que nos traz a esse momento, que nos traz a essa aliança. Desde o momento que eu lancei candidato e que comecei uma conversa com o Pedro e com outros candidatos de oposição, entendíamos que era necessário construir uma unidade de oposição, mas uma unidade não com fins meramente eleitorais, não com fins meramente eleitoreiros, apenas para ganhar uma eleição. Porque o que se está em disputa há alguns anos no Clube de Regatas de Vasco da Gama, lamentavelmente, são dois modelos de Vasco. Um Vasco resignado, fracassado, terceirizado, que não pertence ao vascaíno, que tenta reescrever a sua história,
que tenta apagar a sua história e que acaba assassinando a sua história, seus valores e seu DNA. De outro lado, o Vasco. O Vasco, como a gente conhece, o Vasco com o DNA e preceitos da sua fundação, irresignado, combativo, inquieto. Inclusive, o slogan da campanha era uma frase do saudoso presidente Eurico Miranda: a inquietude é a nossa propulsão. E esse é o Vasco que nós conhecemos, mas não é o Vasco só que a gente conhece, o que tão bem, como disse aqui o Pedro Strozenberg, a quem eu reconheço a fidalguia e a grandiosidade do gesto de fazer esse reconhecimento público, mas talvez um modelo de Vasco tão bem executado a Eurico Miranda, mas que não pertencia a Eurico Miranda, não pertencia a Ciro Aranha, assim como não pertencerá a Léo Enciano, a Sérgio Frias, a Leonardo, a Sônia ou a qualquer um de nós. Esse é o modelo que pertence ao Vasco. O Vasco só tem essa alternativa, só tem esse caminho. A partir do momento que a gente renega o nosso DNA, a gente se afasta dos nossos preceitos, não há instituição no mundo, seja ela sociedade empresarial ou uma associação civil, que se mantenha de pé, porque são esses preceitos, esse DNA que alicerçam qualquer instituição. Não por acaso o Vasco tem mais de 100 anos, 125 anos. Estamos aí. Isso foi construído com muito suor, muita lágrima, com muita história. História essa representada aqui, consolidada nos grandes beneméritos. Citou aqui o Pedro Strozenberg e o Walter, sua família. Temos aqui na mesa o Fernando Lima, com passagem de destaque, e muitos e tantos outros que, se eu ficar aqui elecando, me alongarei demais. Mas, e é sobre isso que a gente está aqui. A gente está aqui para reconstruir isso, retomar isso. E nesse sentido, que a gente abdicou, renunciou à nossa candidatura, entendendo, sim, o Levin é o legítimo vencedor do processo de 2020. Eu permito a ele ser o presidente do Vasco e talvez, muito provavelmente, não estaríamos aqui hoje discutindo a necessidade de uma reconstrução do tamanho do desafio que a gente tem pela frente, com a nossa alma vendida, machucada. Mas é aquilo, o Vasco nasceu lutando, o Vasco nasceu das dificuldades, o Vasco é antissistema, é a antítese do nosso rival. O Vasco não tem nada fácil, e é assim que a gente vai encarar esse desafio, e eu não tenho dúvidas que sairemos vencedores. E nesse sentido, além de ser um grande reconhecimento à vitória do Levin, tenho também o reconhecimento, e aqui eu faço publicamente, na sua capacidade de aglutinação, de fazermos enxergar a necessidade de deixarmos nossas arestas de lado para algo maior, para algo em prol da reconstrução do Vasco. E nesse sentido, essa mesa eu acho que simboliza muito bem. Pessoas, como destacou o Pedro Strozenberg, pessoas que estiveram de lados opostos, mas a briga nunca foi em torno, penso eu, de modelos de Vasco, e sim de formas de gestão. Hoje a gente disputa modelos de Vasco, e o Vasco só tem uma alternativa, e é a vitória da Chapa Solange. Não há dúvida. E nesse sentido, seja online, presencial, em Saturno, na Lua, onde for, a gente precisa levar o nosso voto, a gente precisa conquistar o voto, reverter o voto do adversário. Jogo de 6 pontos. Precisamos, mais do que nunca. Eu sei que às vezes a gente tem alguns compromissos particulares, profissionais, mas é um momento crucial da história do Vasco. Chegamos ao ponto de tentarmos e ter que evitar uma refundação do Vasco. Essa é a realidade. A coisa está feia de tal modo
se a gente não conseguir conquistar, tempos sombrios, mais sombrios virão. Então, eu peço nesse sentido, para não me alongar demais, que cada um de vocês pegue um amigo pelo braço, faça ele votar, pegue um familiar, faça ele votar, conquiste o voto do adversário, vá no jogo, debata, discuta as ideias, porque o que está em jogo é o seguinte: o Leve se preparou para o modelo de gestão, se preparou com alternativas novas que, ao mesmo tempo, precisam somar. A gente tem que, sim, resgatar o nosso DNA, a nossa história, mas olhando para o futuro e implementando novos conceitos, novas ideias, sem perder a identificação e o pertencimento do Vasco. E, nesse sentido, o Leve se preparou. De outro lado, há uma chapa em que, se estivéssemos disputando talvez uma partida de futebol, ele sim seria o melhor candidato. Mas não é uma partida de futebol, é a gestão do Vasco, é a recuperação do Vasco, é de quem vai defender os interesses da instituição numa sociedade que foi aprovada, sabe-se lá como, pelo sócio do Vasco. E é importante a gente frisar que nesse modelo de negócio aprovado, que o Leve em busca dar transparência e submeter a reavaliação do sócio, que realmente precisa saber se aquilo que foi votado, aquilo que foi aprovado realmente foi aprovado ou não, e se o sócio está contente com isso ou não. Mas é preciso entender que a forma como foi posta essa discussão levou o sócio do Vasco ao mesmo caminho imposto pelos nossos adversários, pela mídia, que tanto nos faz mal e nos fez mal ao longo da história. Mas, de qualquer maneira, a necessidade, o anseio da torcida e do sócio do Vasco, qual foi ao se fazer essa SAF? Voltar à disputa desportiva e sanear as finanças do clube. O que a gente vê que, da forma que está, da forma como está sendo executado, da forma que está sendo defendido, ou melhor, não está sendo defendido o clube, nenhum desses objetivos estão preservados. Então a gente precisa sim de alguém que dê transparência, fiscalize e cobre os direitos e deveres desse contrato, sobretudo que o Vasco volte a disputar de acordo com a sua grandeza e que volte e que tome o caminho para sanear o seu passivo e, quem sabe, não precisar mais de um modelo de negócio como dono. Esse é o caminho e nós precisamos segui-lo nesse sentido. E, por fim, nesse sentido, eu peço aqui, angaria aqui o meu apoio, o apoio do meu grupo, do FUSAR ao Leve. Eu não tenho dúvidas que é o melhor candidato hoje e é um candidato que o Vasco merece e que o Vasco precisa para resgatar e voltar aos trilhos. Conte conosco, Leve, conte com o nosso voto, com a nossa militância, com a nossa briga, inclusive, por eleições limpas. E aqui, para encerrar, queria falar sobre esse modelo. Leonardo Teste. Vou falar agora. Então, hoje participamos de uma perícia, na verdade uma demonstração em que nos foi permitido a formulação de questionamentos, suscitação de dúvidas, uma mera apresentação, lamentavelmente. A empresa não fez uma explanação muito superficial, vazia, e não pôde demonstrar a imunidade à fraude desse sistema. Quinta-feira teremos uma nova demonstração, uma nova empresa, e a partir disso será produzido um laudo pericial. Temos do nosso lado um aparato técnico, um corpo técnico acompanhando isso. E é importante que se diga que, independentemente do resultado dessa perícia e de como vai ser a votação, todo o software do minuto zero às 10 horas da noite, a apuração vai estar acautelada em juízo para a depuração dessa votação. Então, a princípio, nós temos elementos suficientes para fazer um debate e uma discussão sobre a lisura dessa eleição dentro daquilo que nos está sendo apresentado a princípio. Então, meus amigos, vamos esquecer o debate, deixe para a gente aqui
do corpo jurídico, do corpo técnico de informática. A gente vai ficar com esse problema aqui nas costas e vamos atrás de voto. Vamos ganhar essa eleição. A gente precisa movimentar, estimular o nosso pessoal a conquistar voto. Deixem esse debate conosco. Deixem esse debate conosco, que está sendo tratado com muita seriedade, com muito afinco, e a gente não vai sossegar. Seja qual for o modelo, a gente vai até as últimas consequências por uma eleição com lisura e segurança para que a vitória da chapa Solano se concretize no dia 11 de novembro de 2023. Saudações vascaínas!